Após o incidente no refeitório e durante o exame, o Prota ficou famoso em toda a universidade e a garota que se apresentou como uma policial que veio com seu esquadrão para um assalto a banco está perto da universidade se perguntando se o recente Salvador está estudando. Aqui, apesar do caso de roubo estar encerrado, ela sente que algo está errado aqui, então ela tem que conhecer esse cara pessoalmente. Então a garota percebe os alunos se divertindo que estão discutindo ativamente algo. Ela imediatamente o chama pedindo que esperem. Ao cara de boné se vira para ela chamando-a de tia e depois pergunta se algo aconteceu. Ela é claro que fica ofendida por isso, perguntando se ela se parece com uma velha e depois acrescenta que o nome dela é July e deixa eles chamarem ela só de irmã. Eles só riem sem jeito, coçando a cabeça, e aí a menina percebe que eles têm sacolas dizendo que parece que ela já viu essas embalagens, então pergunta se elas são comuns na universidade deles. Chamando ela de oficial, o irmão, o aluno com um sorriso pega a sacola com seu colega e diz que tudo é muito simples. Está na moda. Seu amigo concorda imediatamente, dizendo ao oficial que o Prota começou a moda e eles ainda se lembram do jantar maravilhoso do outro dia. A policial apenas coça o queixo pensando que o Prota é algum tipo de garoto rico. Mas então de repente ela abre os olhos e percebe que o Prota está cercado por garotas conversando alto sobre algo muito suspeito e estranho. O Prota está apenas focado no seu sistema e não presta atenção nas garotas falando sobre o roubo e também sobre o jantar e o exame de seus colegas. E depois de todas as 3 tarefas, o sistema de repente o informa que o treinamento foi concluído e ele vai para a tela de seleção de tarefa e uma das meninas imediatamente chama o Prota com uma expressão fofa no rosto perguntando por que ele a ignora e ela quer provar a comida que estava no jantar novamente. Mas ele não se importa muito com isso e o herói percebe uma falha em concluir uma tarefa e é punido, e quanto maior a dificuldade, mais severa a punição. Outra garota se chega mais perto do Prota dizendo que esta noite ela estará completamente sozinha em um dormitório. A policial pensa sem entender olhando para ele se perguntando como isso é possível. A oficial pensa enquanto olha para as pernas dele, depois levantando os olhos cada vez mais alto conforme a investigação e conclui que ele é pobre e mesmo assim frequenta a universidade. Ela pensa enquanto observa e então sorri brilhantemente. Agora está tudo claro. Prota de repente ficou rico depois do roubo, ele deve estar envolvido nisso, então ela se vira para ele gritando e ordenando que ele se levante, mas ele calmamente examina a janela do sistema que pede para ele escolher a complexidade da tarefa. Ele pensa com um sorriso que talvez devesse começar com uma tarefa fácil, ainda assim não perde nada. Enquanto isso, o policial começa a correr em sua direção antes de agarrá-lo pelo ombro, chamando novamente, informando que ela precisa falar com ele. Por acidente, ao ser tocado no ombro, ele acaba por escolher o modo difícil para a próxima tarefa, então ele suspira baixo e fecha os olhos pensando que este é o seu fim, só que esse mesmo botão estava bem no peito da policial, que imediatamente muda de rosto concordando e dizendo que sim, este é o fim dele. Mas quando ele nota, olha surpreso claramente sem entender o que aconteceu, e então ele se vira e começa a fugir gritando e pedindo desculpas e dizendo que o tempo não espera por ninguém. Então a policial só fica mais envergonhada e manda ele ficar parado, continuando a gritar enquanto o sistema mostra a complexidade necessária e os detalhes da tarefa, que diz que ele precisa comprar um carro no valor mais de 2 milhões e participar da corrida, e o tempo de execução é de 6 horas. A recompensa pela conclusão bem-sucedida é uma roda da fortuna expandida e a penalidade é a perda de habilidades linguísticas. Isso é uma punição séria se ele não tiver habilidades linguísticas, então como ele será capaz de negociar? Então os olhos do Prota se arregalam de surpresa quando ele percebe o que está acontecendo, já que a policial agarrou sua mão, que o derruba gritando que ele nem tentou escapar, enquanto os dois caem no chão ficando em uma pose muito específica. O Prota, dolorosamente mal abrindo os olhos, vê que uma parte das algemas se agarra à sua mão. Enquanto a garota o chama novamente e o acusa de agredir uma polícia, então ele será preso por violar a ordem pública de acordo com a lei. O Prota, por sua vez, quase chora silenciosamente olhando para a policial, e depois de algum tempo na delegacia os dois se olham em silêncio se encarando, e a policial bate a palma da mão na mesa gritando e perguntando por que ele não deveria apenas contar a verdade. Mas ele coça o cabelo sem jeito, se perguntando se ele não disse a ela que isso é realmente um mal-entendido, mas a policial estava apenas sorrindo, dizendo que ela poderia passar o dia inteiro com ele desse jeito, vendo quanto tempo ele irá durar sem confessar que roubou. O Prota apenas se vira para ela e diz que se ela não o deixar ir, ele realmente perderá a capacidade de falar, e imediatamente o telefone começa a vibrar no bolso do peito, o que a faz pegar imediatamente o telefone, e ao atender ela percebe que alguém veio buscá-lo.
A garota loira informa a policial que o prota foi libertado sob fiança e se ela tiver alguma dúvida, pergunte a ela. Já que a loira é sua advogada e enquanto ela está conversando com a policial ele finalmente consegue fugir deixando elas resolverem sozinhas, mas ele lembra que ainda tem coisas para fazer, então é o fim. O prota pensa agarrando a cabeça perto do prédio pensando que acabou, já que já são 18 horas e a concessionária está fechada e onde ele pode achar um carro por 2 milhões agora. Enquanto está atravessando a rua onde passa o ônibus, um motorista apita imediatamente quase colidindo com ele de frente. Então o motorista para e grita se ele quer morrer já que quase bateu nele. É isso, tive uma ideia. O prota responde, dando sinal de positivo e sorri feliz agradecendo o motorista, que fica sem entender. Depois de um tempo ele aparece mostrando um ônibus de luxo explicando que há um espaço enorme e muitos cavalos de potência além de ter ar-condicionado automático com temperatura constante e bancos de couro e sorri dizendo que definitivamente valeu a pena os 2 milhões que foram gastos com o ônibus. Acena ativamente com a cabeça concordando consigo mesmo que é tudo ótimo porque suas habilidades no idioma serão preservadas e a partir desse momento ele terá seu próprio ônibus. O prota já acrescenta com orgulho enquanto o transporte público está brilhando atrás dele. Não há mais um transporte público simples. O sistema informa imediatamente que a primeira parte da tarefa foi concluída, o que faz um sorriso aparecer em seu rosto, mas logo se dissolve quando o texto aparece na tela informando que o objetivo da segunda parte é ganhar uma corrida de drift no carro comprado e a largada da corrida é de 12 horas. O prota com cara de aflito percebe que a corrida de drift nesse ônibus é o fim e além de não saber dirigir ele está quase chorando sozinho até uma silhueta feminina aparecer atrás dele e ela informa que ela pode fazer isto. Imediatamente ele vira a cabeça olhando com admiração para a garota que apareceu na frente dele e então literalmente cai de joelhos abraçando e dizendo que está tão feliz que ela veio até e ele definitivamente vai dar a ela uma promoção. Ela começa a chamá-lo, desajeitadamente olhando para ele com uma expressão um pouco tensa antes de avisá-lo para não aproveitar a oportunidade para abraçá-la nessa posição. Depois disso ele entra no ônibus falando sério e com um pano ensanguentado no nariz que já é muito tarde, então a loira deveria parar de falar e se apressar o mais rápido possível. Já à noite há um grande número de carros na rodovia e os motoristas estão discutindo uns com os outros. Um deles cita que agora tem aceleração de nitrogênio, então hoje a vitória será dele, e o segundo figurante acaba sendo o ruivo que não gosta do prota e que só ri e diz que sua lata velha não merece nem as melhorias do próprio escapamento. Outro cara nota perguntando se ele não é o ruivo que alguns dias atrás convidou pessoas para jantar e elas não comeram. Isso, claro, imediatamente irrita o figurante que o agarra pela gola da jaqueta e instantaneamente uma garota aparece e manda todos se calarem. Os figurantes que estavam brigando ficam imediatamente distraídos e um deles cita que ela é a deusa das corridas, a lendária piloto que dirige um carro de corrida branco Tempestade de Neve. Ela só entra no carro e manda eles pararem de falar besteira e depois pede para começar a corrida já franzindo as sobrancelhas. O figurante ruivo só pensa muito no fato de que a lenda diz que quem vencer poderá tirar a máscara e ver o rosto dela e hoje será ele quem fará isso. Pergunta com um sorriso se todos os participantes estão no lugar, então eles devem começar. Antes disso acontecer, uma luz brilhante e ofuscante aparece imediatamente no horizonte e ele imediatamente agarra seus olhos gritando e dizendo quanto isso machuca os olhos com tanto brilho. Então o prota se inclina para fora do ônibus e cumprimenta a todos e informa que ele também participará. Todos os outros ficam em silêncio, nem mesmo sabendo o que responder enquanto seus carros se aproximam. A loira fica corada pensando que pela primeira vez em sua vida ela se sentiu envergonhada porque veio para a corrida de ônibus. Assim que o ruivo abre os olhos ele imediatamente franze a testa e fica surpreso e irritado por ser o prota de novo. O ônibus para na frente de um carro branco enquanto o próprio prota sorri e depois encosta na janela, olhando para baixo. Então a corredora fixa o olhar nele. Ela está de máscara, cita o prota. Então ele olha ela com seus olhos de raio-x e seu rosto é imediatamente revelado sem uma máscara. Enquanto seus olhos se abrem em surpresa ele nota que ela é uma excelente aluna de sua universidade. É a deusa universal para todos os caras da universidade, tem boa família e boa aparência, é líder em esportes e tem aquele famoso sorriso doce e gentil. Ele não consegue acreditar que ela está competindo. Prota encara sem entender, o que a faz franzir a testa e perguntar o que esse idiota está olhando, mas o prota apenas se esconde de volta no ônibus confuso.
mas ainda lança olhares para ela. Depois ele começa a rir, não imaginava que uma deusa pudesse ser tão arrogante e imediatamente um homem com uma bandeira enorme manda todos se prepararem e então começa a contagem regressiva e imediatamente os motores começam a rugir enquanto os carros estão avançando em grande velocidade. O ônibus está seguindo-os com força e o ruivo que está andando na frente dele olha para trás e vê o ônibus correndo e diz que o prota é louco. Enquanto isso o prota está tranquilo esparramado no banco. O figurante de cabelo ruivo estica a mão dando sinal de negativo e chamando gritando que dessa vez ele vai ganhar dele. Depois de um tempo o transporte público se alinha com um carro branco como a neve. O prota se inclina por dentro e chama a beldade e pergunta por que ela está correndo enquanto ela calmamente responde que tem um acordo com o juiz e que vai dar uma vantagem de 5 minutos ou então ele vai dizer que ela está fazendo bullying com ele. O prota com um sorriso tímido informa que então vai esperar ela que o encara sem expressão. E então ela diz que o prota gastou $500 mil pela taxa de entrada e ele vai perder tão facilmente. O prota apenas sorri e diz que é apenas $500 mil e o principal é ter paciência e calma. Então ele quase chora assim que se lembra que de qualquer maneira o dinheiro é dado pelo sistema e ele não pode gastá-lo em outro lugar. Ele olha para o relógio novamente antes de olhar para a corredora novamente. Não é como se ele tivesse gastado $500 mil em vão também. Então ele cita: vejamos quem irá perder e quem vai ganhar. A corredora desvia o olhar e pergunta se ele realmente quer ganhar uma corrida de ônibus sem modificações e o prota com um sorriso informa a ela que ele como um grande homem tem um plano e que não perderia tão facilmente. Ela imediatamente franze a testa e olha para ele novamente. Ela agarra o freio de mão e grita que gostaria de vê-lo ganhar e depois pisa no acelerador fazendo com que seu carro avance imediatamente deixando o ônibus para trás. Então o prota vira para a loira gritando e dizendo que o primeiro passo é seguir o plano. Diz o prota tirando o telefone da sacola ao mesmo tempo que o telefone de alguém começa a tocar e então uma garota atende o telefone imediatamente. O prota sorri amplamente assim que ouve a pessoa que está na ligação. Ele pensa que será um ótimo plano e que irá funcionar. Então ele respira fundo antes de gritar para a polícia que há uma multidão de pilotos reunidos no monte enquanto o resto dos outros também estão correndo virilmente ao longo da pista. Como as curvas são fortes, elas acabam fazendo as rodas rangerem e então o ruivo figurante olha para o espelho lateral rindo alto e dizendo com uma cara satisfeita que o prota foi deixado em algum lugar para trás e quando ele vencer esta corrida ele vai chutar o traseiro dele, especialmente por aquele caso com os cozinheiros. E então por algum motivo as rodas começam a deslizar no local, o que deixa o figurante confuso se perguntando o que está acontecendo. Ele começa a perder o controle agarrando o volante com mais força. Quem se atreveu a fazer essa armadilha para ele? O figurante grita descontente enquanto uma estrada coberta de pontas afiadas aparece em sua frente. Então policiais com lanternas e rostos insatisfeitos estavam parados na frente deles. A policial grita indignada apontando o dedo para ele enquanto prende por colocar em perigo a ordem pública fazer modificação ilegal de um carro. Ela diz que não sabe quem é o cidadão que chamou a polícia, mas ela definitivamente deveria agradecê-lo se o encontrar no futuro. Enquanto isso o ônibus estava se movendo calmamente na corrida sem aumentar a velocidade. A loira então pergunta se há outra maneira de ganhar enquanto ele apenas sorri esparramado de forma relaxada no assento antes de relatar com uma cara satisfeita que ele chamou a polícia para bloquear o atalho e o resto terá que ir pelo caminho mais longo para que eles tenham uma chance de vencer. Ela olha para ele surpresa, claramente não esperando tal resposta, antes de perguntar novamente se ele quer dizer que eles vão ter que ir por outro caminho. Então ele apenas boceja dizendo a ela que quando chegar a hora ela vai entender tudo. Naquela hora a policial já havia conseguido deter alguns outros pilotos e até repreendeu-os enquanto eles ficavam de cabeça baixa e o ônibus passa perto dos pregos antes de bater nas costas da policial com um leve movimento que causa um rasgão em seu jeans, ao qual ela imediatamente presta atenção e cora timidamente a escondendo com as mãos. O prota passa dirigindo e se inclina para fora da janela e pergunta com um sorriso: é você, policial? Ela imediatamente reage muito agressivamente a isso, gritando seu nome e se perguntando se ele está aqui porque ele também está correndo, mas o prota apenas sorri imediatamente informando a policial que quem em sã consciência participaria da corrida com o ônibus. Ele mostra a ela uma placa com um número e diz que ele está apenas indo para casa no último ônibus e depois pergunta se pode liberá-lo chamando-a pelo mesmo apelido. Ela pensa por um momento e então percebe que isso faz sentido, ele não pode participar de corridas no ônibus. Portanto o veículo passa bastante calmamente antes da policial entender toda a situação e então ela percebe que não há ônibus no monte e ele também deverá pagar pelo uniforme dela. O policial gritou atrás dele enquanto continuava escondendo o rasgão dela.
Logo após isso a loira informa com um sorriso que eles parecem estar na metade do percurso e que logo à frente deles há carros em alta velocidade que estão à frente do ônibus. A corredora que ainda está andando ao seu lado se pergunta se foi Prota quem chamou a polícia. A garota pisa fundo no acelerador e ultrapassa o ônibus enquanto sorri para si mesma e percebe que isso é muito inteligente da parte do Prota, só não é o suficiente para vencê-la. Na rodovia, percebendo que eles já estão atrás, a loira tenta desajeitadamente informar o Prota que eles estão perdendo mais quando ela vira a cabeça. Ela vê que ele está gritando ao telefone dizendo que sim e que eles devem fazer o que ele disse. O Prota coloca os óculos escuros e então com o mesmo sorriso anuncia que dinheiro não é um problema e deixa-os agir agora e quanto mais forte melhor. Enquanto isso, o carro branco da corredora está a todo vapor e ao lado dela está o cara que discutiu com o ruivo antes, falando para si mesmo que não faz ideia que tipo de idiota chamou a polícia, mas felizmente ele conseguiu escapar. Ele sorri e pressiona o botão com a aceleração de nitrogênio recém-modificada. Ele definitivamente será capaz de derrotar a tempestade de neve. A aceleração de nitrogênio se torna um fogo roxo que começa a sair imediatamente dos canos de seu carro, que em um segundo ultrapassa até o carro branco como a neve, deixando todos para trás, mas logo um enorme feixe de luz começa a brilhar de cima do qual o figurante imediatamente fecha os olhos e levanta a cabeça se perguntando de onde veio tal luz que está o cegando. Os motoristas imediatamente começam a desacelerar, fazendo com que o barulho dos pneus dos carros seja ouvido e, em seguida, todos os carros começam a dirigir incontrolavelmente ao longo da estrada, colidindo uns contra os outros enquanto um enorme feixe de luz se espalha ao longo da pista que cega os olhos de todos. O Prota se destaca com antenas engraçadas na cabeça e chama a todos de terráqueos, retratando um alienígena. Estes são alienígenas. O cara pensa em espanto, segurando sua cabeça. Ele abre a porta do carro e se inclina para fora, estendendo a mão e chorando com lágrimas nos olhos, dizendo que ainda é tão jovem. Os outros motoristas também logo saem de seus carros, literalmente caindo de joelhos e soluçando, olhando para a luz que estava ficando mais forte. Eles jogam as palmas das mãos para cima em um gesto de rendição e gritando por favor para os alienígenas poupá-los. E neste momento um ônibus passa na frente deles com bastante calma, como se nada tivesse acontecido. Prota se debruça na janela com um sorriso largo e óculos escuros e informa que não é um alienígena. Ele levanta seu dedo para uma enorme fonte de luz e então diz que ele é apenas um cara rico. Logo a luz se dissipa gradualmente. Acontece que o tempo todo eram apenas prédios muito altos de cujos telhados enormes e poderosos holofotes simplesmente brilharam e depois iluminavam. Então aponta para os caras dizendo que agora eles são dela. A garota pega calmamente um pequeno tubo e levanta o olhar para eles e com uma exalação aguda ela simplesmente envia um par de agulhas com pílulas para dormir, primeiro no pescoço do homem de cabelo azul e depois nos pescoços de outros caras que estavam parados atrás. Literalmente depois de alguns segundos todos caem no chão babando e adormecendo. O Prota acena para eles rindo alto e se perguntando se eles já ouviram a história da tartaruga e a lebre. Esses caras aparentemente vão ter que dormir como o coelho da história. E então ele se vira para a loira e dá um sinal de positivo com um sorriso largo e colocando a palma da mão no ombro dela simultaneamente, dizendo que ela está indo muito bem. Ela apenas sorri e concorda com ele, dizendo que ela aprendeu tudo com o detetive Conan. O ônibus segue calmamente contornando os adolescentes deitados e dormindo no asfalto e a garota enquanto isso que estava se movendo na tempestade de neve para perto de alguns arbustos e então fica em silêncio pensativa por um tempo antes de colocar os óculos escuros nos olhos. Declarar para si mesma que o Prota realmente tem um par de ases na manga e parece que ela vai ter que acelerar. Por isso ela rapidamente pressiona um enorme botão vermelho que empurra para fora um para-choque do carro, o que geralmente acontece em carros de corrida. Dois pares de escapamentos aparecem perto das lanternas traseiras para acelerar e ela pressiona o pé no acelerador, ativando a aceleração de nitrogênio e então as rodas começam a desenvolver uma velocidade enorme que faz um rastro de fogo roxo atrás. Enquanto isso, o Prota olha para o telefone dele e então se pergunta quanto tempo mais falta. Já que o sinal tá ruim aqui, então ele vai perder a transmissão. A loira calmamente responde a ele que ainda faltam 3 quilômetros enquanto ela continua monitorando a estrada. O Prota dramaticamente reclama para ela o quão difícil é ser o melhor. Existe algum rival digno? Mas então ele olha pela janela muito mais surpreso, percebendo que aquele barulho era a tempestade de neve e que literalmente passou por ele no ar, seguido pelo mesmo brilho rosa-roxo e literalmente um segundo depois o carro pousa com um barulho alto sob a lateral do ônibus. Os dois motoristas imediatamente se chocam com olhares entre os quais uma faísca desliza claramente antes que a corredora levante a mão, colocando-a para seu pescoço e claramente pretendendo dizer algo com ele.
O prota continua a olhar para ela antes de perguntar retoricamente se ela poderia alcançá-la em tais circunstâncias verdadeiramente uma deusa. Mas a corrida continua enquanto isso o carro branco está à frente do ônibus em uma velocidade tremenda deixando-os para trás. A loira claramente não gosta de tais ações. Por isso ela vira a cabeça e pergunta intensamente ao prota o que eles devem fazer agora. Ele apenas coça o queixo pensando na resposta antes de dizer que isso não estava em seus planos e então ele entrega o aparelho a ela e pergunta se ela pode jogar o rádio no carro da garota. Loira apenas sorri contente abrindo um sorriso antes de pedir a ele para apenas observá-la e imediatamente começa a rasgar sua jaqueta e parte de suas calças como se as roupas não valessem nada para ela e então amarra todos esses pedaços em volta do rádio para que ele segure antes de ela se inclinar para fora da janela do banco do motorista e começar a girar o dispositivo em sua mão como um laço e em algum momento o walkie-talkie já está voando a toda velocidade para o ponto designado e então instantaneamente pousa na janela aberta do carro branco que naquele momento estava realizando uma curva fechada com a motorista do Tempestade de Neve. Ela reage imediatamente a tal presente inesperado olhando em surpresa para o walkie-talkie que ela agora tinha no assento ao lado. A loira pergunta a Beldade se ela está cansada então ela deveria parar e fazer uma pausa então a garota imediatamente agarra o walkie-talkie e o ameaça, dizendo pro prota não brincar com ela. Um perdedor como ele só merece lamber os pés dela. E o prota de forma cômica começa a se imaginar lambendo os pés dela enquanto ele próprio estava sorrindo, mas depois acrescenta que ele ainda terá tempo para fazer isso, mas não antes de vencer. Ele parece estar mais pervertido e ela diz que ele não pode vencê-la hoje. O prota no walkie-talkie apenas sorri com tal reação ela está tão certa de que pode vencê-lo a rainha das corridas ou devo dizer Beldade assim que seu nome foi pronunciado a garota abre os olhos surpresa claramente não esperava algo assim ela. Não parece mais tão confiante ela pergunta a ele quase em um sussurro como ele conseguiu descobrir porque ela está usando uma máscara, mas o prota responde que não só sabe como fica o motorista da Tempestade de Neve sob a máscara, mas também sabe a cor de sua calcinha. O prota diz a ela com um sorriso que não há problema em manter segredos, mas ela deveria mostrar um pouco de boa vontade. Ela fica imediatamente indignada, com vergonha, mas o carro da frente imediatamente começa a desacelerar, reduzindo a velocidade antes de gritar no rádio para o prota ir em frente na vitória. Ele dá um sinal de positivo puxa para um homem que está na linha de chegada com uma enorme bandeira e o vencedor é o prota, que imediatamente recebe uma grande quantidade de champanhe em homenagem à vitória e a multidão atrás está toda eufórica e a corredora fica observando de longe pensando que se ele contar isso a alguém, ela simplesmente o matará. Mas literalmente um segundo depois o prota sai, imediatamente dizendo que é hora de sair já que a transmissão da sua streamer favorita vai começar. Então a transmissão começa desde que a deusa começou a transmissão muitos imediatamente começam a fazer perguntas se já começou e se ela veio enquanto outros a chamam de gracinha. A garota em pé ao microfone diz imediatamente que é hora de começar dançando e que esses senhores não se esqueçam de recompensá-la. Eles imediatamente começam a mandar mais mensagens quando ela se move, interrompendo um ao outro com frases como, nada mal, vamos lá, linda dança. O próprio prota está assistindo isso do telefone enquanto seu nariz está sangrando e ele percebe que essa streamer é apenas uma pessoa comum então ele fica se perguntando quem está sob a máscara. Mas então parece que todos os seus pensamentos se resolvem enquanto ele apenas olha para o telefone e ri estupidamente claramente curtindo o que está acontecendo. A streamer está sendo assistida por 174 espectadores enquanto alguns deixam mensagens no chat como streamer e isso é ótimo para ela. Porém ela não é muito popular e então do nada aparece um gato que pula em cima de sua dona miando alto o que faz com que streamer apenas abra os olhos de surpresa olhando para seu animal de estimação antes de cair no chão ficando com hematomas e um leve arranhão na coxa por causa disso. Comentários como haha fui enganado de novo, essa garota é muito estúpida, ninguém a assiste todos os dias. Então as pessoas começaram a deixar a live e os comentários com certeza estavam machucando a garota, é por isso que ela só consegue encontrar forças para se desculpar com os caras dizendo que hoje ela cometeu um erro. Então o prota começa a gritar e agitar os braços dizendo que esses caras são apenas um bando de bastardos, em geral. O que eles sabem sobre ela? Como podem falar sobre sua deusa assim depois de um tempo quando já há 26 espectadores restantes? Ela se levanta e fica ao microfone começando a cantar baixinho e então ele se abaixa e bate a cabeça contra ele provavelmente recebendo uma leve concussão que reduz imediatamente o número de espectadores para 7. Então o gato corre para ela novamente descontroladamente querendo morder ou arranhar o que faz com que o número diminua novamente para 4. O prota com lágrimas nos olhos pensa que se ele tivesse dinheiro para fazer uma lista de presentes ele daria
olharia para sua deusa, então ele vira a cabeça para o lado imediatamente, percebendo em surpresa que algo começa a brilhar em sua mão. O prota abre a mão e percebe que seu dedo indicador ainda está brilhando intensamente. Imediatamente uma enorme coroa aparece e notifica que ela parabeniza a streamer por receber o título de rainha da transmissão. Uma transferência de dinheiro é dada como presente na live da streamer instantaneamente por algum motivo. O prota começa a ficar com ciúmes de quem fez isso. Essa pessoa tem tanto bom gosto e tanto dinheiro. Assim que ela deu a sua deusa o título de rainha das transmissões, ela imediatamente pisca de surpresa ao ver que o número de telespectadores que ela alcançou é de 2 milhões. Ela imediatamente começa a agradecer com lágrimas por este presente graças ao qual ela recebeu este título. O prota abre os olhos em surpresa, percebendo que recebeu imediatamente uma notificação em seu telefone com um feed de notícias que ele imediatamente cutuca antes de aparecer uma inscrição que diz que a administração parabeniza o usuário ao se tornar um nobre da coroa na sala de transmissão da streamer. Seu pacote de presente foi enviado. Então deixe-o continuar a apoiar seu streamer favorito nos principais presentes do dia. Seu apelido aparece em primeiro lugar e o próprio prota apenas pressiona a mão para a cara dele e percebe que esse multimilionário lindo de bom gosto é ele. Que coisa! Mas aí algo completamente diferente vem à sua cabeça. Afinal, ele por sinal ainda não viu o prêmio por ganhar a corrida e a recompensa realmente era um gerador de presentes. O prota fica interessado em abrir simultaneamente a janela do sistema. Mas há um dedo de ouro na coluna da direita. Uau! Número de usos uma vez, mas uma quantidade limitada de moeda virtual pode ser usada em qualquer site. No outro dia na universidade, entrando em sua sala de aula, antes de abrir os olhos de surpresa quando todo o sonho passa, ele percebe alguém na sua frente, ou seja, as pernas de uma garota em cuja coxa é visível um remendo no local onde teve um corte. É realmente a deusa streamer. O prota levanta o olhar mais alto examinando a garota na frente dele, que brilhou com força, e então vira a cabeça para ele e gentilmente sorri à corredora. O prota apenas suspira frustrado e balança a cabeça. Ele se assegura que é uma perda de tempo. A garota não se parece com a streamer pela altura ou pelo rosto bonitinho. Ela sorri para ele novamente, corando levemente antes de gritar para ele, informando que ele finalmente chegou. Ela estava esperando por ele. A beldade apenas acaricia seu queixo e murmura, pensando que ela poderia fazer enquanto ela está furiosa consigo mesma porque este pequeno bastardo a ameaçou ontem à noite. Ela vai matá-lo. Mas depois disso, prota se distrai quando ele olha para o lado onde a multidão se aglomera em um enorme raio de luz. Apareceu ele imediatamente franze a testa e coloca o dedo dele para frente, quase gritando e perguntando quem é essa luz. Dos raios são refletidos da superfície como de um espelho, literalmente divergindo em todas as direções. Ele é mostrado franzindo a testa com força enquanto seus colegas estão zombando dele. É realmente o ruivo figurante que está ficando cada vez mais irritado a cada segundo, o que pode ser visto até pelas veias inchadas, e quando o prota chama sua atenção, o cara franze a testa com mais força novamente. Por que ele é tão azarado e encontra esse cara em qualquer lugar? E de repente uma ideia simples surge em sua cabeça. Porque ele não pensou nisso antes? Quem chamou a polícia deve ter sido o prota. O careca imediatamente pula da cadeira e corre até ele, gritando o nome dele, imediatamente ameaçando-o com o punho, dizendo que chamou a polícia ontem. Mas o prota imediatamente olha para ele desconfortável, apreensivo e com o dedo no nariz, dizendo que ele está louco. E então a desculpa vem por si só. Ele estava com a beldade na noite passada, não é isso? Quando os olhares de surpresa dos colegas e outros alunos são imediatamente direcionados à garota, então ela franze as sobrancelhas, corando levemente, nem mesmo encontrando as palavras para responder algo antes de apertar os olhos, cerrando os dentes e acenando enquanto um demônio está quase furioso por dentro. Ela promete ao prota que vai matá-lo. Os caras só podem olhar para a beldade com a boca aberta e os olhos arregalados, enquanto o próprio prota se senta em alguma mesa calmo, sem se preocupar com nada. Aqueles que silenciosamente assistiram a tudo imediatamente começam a sussurrar com a notícia chocante. A famosa beldade tem um mestre e este é o prota. Um dos figurantes concorda, dizendo que sim, ele é terrível, realmente um jovem mestre. Ela apenas fica em silêncio e franze a testa mais, prometendo em sua cabeça que ela vai definitivamente se vingar do prota por isso. Depois a professora entra na sala de aula e ordena que todos se sentem quando a aula começa. Então ela fica na ponta dos pés para alcançar o quadro negro e então começa a escrever com giz, dizendo sobre o que vai ser a aula de hoje, e naturalmente levanta-se numa pose muito extravagante para a qual o prota imediatamente chama a atenção, abrindo os olhos em surpresa, e no qual compõe os dedos em forma de retângulo como se ele tivesse uma câmera, continuando a olhar para sua professora, e é por isso que ela logo vira a cabeça para ele, olhando sem entender que o quebra-cabeça na cabeça do prota está completamente formado, desde os olhos, dos rostos e tudo mais.
olhos. Sua deusa streamer e sua professora são semelhantes, absolutamente tudo é semelhante. Ela apenas franziu a testa com seu olhar distante e imediatamente o chamou, se perguntando o que há de errado com ele hoje, ao qual ele apenas permanece em silêncio, levantando seus olhos em lágrimas. Sua deusa está na frente de seus olhos e então um sorriso aparece em seu rosto. Ele não pode acreditar que a professora se tornará sua amada doce deusa, mas então seu olhar se desloca para o lado e então seus olhos se abrem em surpresa e a janela do sistema aparece informando que o nível de dificuldade agora é o modo inferno. Então a tarefa do sistema é que dentro de uma semana você precisa coletar 3 dos melhores streamers da internet. A recompensa pelo desempenho é algo desconhecido. Com a mão no seu queixo ele tenta imaginar exatamente o que significa coletar, e a recompensa pela tarefa é distorcida, mas ele imediatamente franze a testa e olha para a professora, percebendo que em qualquer caso primeiro ele precisa completar a tarefa. Seus olhos se estreitam enquanto o prota percebe que há uma alta probabilidade de que a professora seja sua streamer. Mas é melhor confirmar isso com olhos de raio-x. Um sorriso aparece involuntariamente em seu rosto e uma linha de sangue se estende de seu nariz enquanto o aluno se certifica de que não está fazendo isso para seu próprio prazer. Seus olhos se arregalam de surpresa enquanto ele continua a olhar para frente enquanto a professora da sala de aula aparece diante de seus olhos lendo um livro e parada na frente de legging com perneiras leves que escondem as pernas. Quase chora, falando para si mesmo que não é justo esses olhos de raio-x conseguirem ver através de apenas uma camada de roupa. A própria professora se inclina para ele e coloca o livro de lado e para perto de sua mesa antes de se inclinar e chamando o prota, perguntando o que ele está olhando. O prota, que anteriormente se concentrou em examinar o corpo dela, levanta um olhar surpreso para ela e então abre as mãos fingindo que não entendeu nada. A professora é imediatamente distraída por um telefone vibrando, ao qual ela imediatamente presta atenção. Aparentemente alguém importante está ligando, porque a garota imediatamente franze a testa intensamente. O prota percebe que hoje eles estarão estudando sozinhos e então ela se virou completamente, atendendo a ligação para o lado da saída da sala de aula sem prestar atenção em ninguém. O prota fica surpreso ao perceber que há lágrimas e tristeza no rosto de sua possível deusa linda. Isso faz pensar em tudo o que aconteceu por um tempo. Isso mesmo, a doce deusa que uma vez chorou quando foi insultada pelo público. E imediatamente o prota pula de seu assento e se move em direção à saída, franzindo a testa e mostrando os dentes. Não importa a missão ou não, ele não deixará ninguém fazer sua deusa chorar depois disso. Rapidamente a professora coloca o capacete com a intenção de sentar em sua moto e então ela dirige para algum lugar ao lado enquanto um homem a observa do canto. Ele está falando com alguém ao telefone, sorrindo e dizendo para colocar mais pressão na pobre e infeliz garota novamente. Ele só não percebeu que o prota estava escutando tudo isso por trás. No hospital, a professora fala com o médico dizendo a ele que com certeza vai dar um jeito de conseguir o dinheiro, mas ele pode ajudar o pai dela na operação. O médico tira os óculos e pesadamente respondendo que não é que ele não quer, é que vários de seus médicos já alocaram dinheiro para ajudar seu pai na operação anterior, mas desta vez eles não podem fazer nada. A professora, chateada com esta notícia, não contém suas lágrimas amargas, segurando sua boca com a mão, mas depois de algum tempo uma notificação chega ao telefone dela com uma mensagem que diz que ela deverá jantar por $500 mil e para não deixá-lo esperando. Intrigada, a professora pensa olhando para o telefone no consultório médico e então ela sai, onde é recebida por 2 homens. Um dos quais acabou de ligar para ela na universidade. Eles obviamente estavam esperando por ela. Então o maior imediatamente chama a professora quando ela se aproxima, dizendo para ela que seria hora de lidar com seu pai de outra forma, mas isso faz seu segundo cúmplice começar a rir, dizendo que não achava que ela tinha tanta paciência quando ele assinou um contrato com ela. Ele não esperava que uma garota como ela fosse tão teimosa. Então o cara se inclina para ela dizendo que é uma pena que ela é tão linda e literalmente nesse momento um soco voa na cara do figurante que o manda em um nocaute. A professora abre os olhos em surpresa e olha sem entender na direção de onde veio o golpe antes de perceber, e então o prota informa que eles são apenas um bando de malucos e então gentilmente pega a mão dela apertando-a levemente. Então, sob o olhar surpreso da professora, diz aos 2 homens para manterem os ouvidos abertos e ouvirem atentamente que esta mulher é dele.